Olá, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai falar um pouquinho do Lobo de Wall Street. A gente vai dar algumas estratégias que ele usou na hora de vender seus produtos e seus serviços. Para quem não conhece a história do Lobo, ela é uma história de um rapaz jovem, iniciante, que entrou na Bolsa de Valores, no mercado de ações, para aprender a vender. Lá dentro da Bolsa de Ações, ele trabalhou com pessoas que tinham bastante conhecimento, Ele começou a aprender com pessoas especialistas que tinham conhecimento, que sabiam falar, que sabiam vender, Que sabiam quais os truques para poder vender as ações que eles tinham. O que ele fez? Como lá havia muita concorrência, há muita concorrência de várias empresas dentro ali, do mercado de ações, várias pessoas tentando vender, Quando a ação sobe ou quando uma ação sobe ou uma ação desce, ali eles têm o ganho, Que é onde eles ganham. E ali eles ganham milhões, Quando sobe uma ação ou quando cai a venda de uma ação, eles perdem. Quando sobe a venda de uma ação, conforme o mercado. E ele aprendeu que tinha alguns truques que eles faziam para que, tivesse maior, a procura, de compra de tais ações conforme estava o mercado. O que aconteceu? Ele aprendeu as técnicas, Ele aprendeu e começou a trabalhar. Ali ele começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a entender como funcionava o mercado de ações. E ele começou a ganhar muito dinheiro, ele virou um especialista ali também, porque ele aprendeu todos os truques que eles usavam para vender as ações. O que aconteceu? Por algum tempo ali ele se perdeu. Ele começou a ganhar muito dinheiro, trabalhou bastante, eles trabalhavam bastante, ele ganhou muito dinheiro, mas também ele perdeu muito dinheiro porque ele gastava muito dinheiro. E chegou uma hora que mandaram ele embora. Ele estava realmente perdido, ele não conseguia trabalhar, ele tinha se perdido em outras situações. O que aconteceu? A grande coisa que aconteceu foi quando ele saiu do mercado de ações, E ele precisava de novo, saiu sem dinheiro, sem nada, E ele precisava de novo recuperar. Ele perdeu família e tudo, a mulher, e ele precisava recuperar as coisas, que ele não tinha mais. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais trabalho, mas ele tinha uma grande ideia. E a partir daquela grande ideia, ele começou a entrar em contato com as mesmas pessoas, Ele começou a vender um produto. Naquele momento ele não tinha o produto. Ele começou a vender, uma empresa que não existia, Ele vendeu, como a gente faz aqui, Você compra um apartamento na planta. Quem compra um apartamento na planta, ela está comprando o apartamento antes dele estar pronto, Mas ela sabe que dali 2 anos aquele apartamento vai ficar pronto. E acontece muitas empresas, que primeiro vendem o produto para depois fabricar. Se você vai numa loja e compra, um armário, compra algo para sua cozinha, compra algum, até sofá hoje em dia, eles não têm nada pronto. É uma coisa que você vai ali, faz o pedido, eles produzem e depois eles te entregam, principalmente quem compra online, Até as pessoas, que compram hoje em dia nas lojas, os vendedores vão ali, muitos produtos elas não têm, elas mostram no computador e às vezes demora 20, 30 dias para que elas te entreguem aquele produto que ainda vai ser produzido ou vai ser, trazido para cá ou entregue. A mesma coisa ele fez. Ele não tinha ainda uma empresa, mas ele precisava de dinheiro, ele precisava vender. Ele começou, oferecer uma empresa, que era uma empresa, de nome pequeno. Ele começou, na época ele não tinha nem espaço. Ele começou a oferecer, pelo telefone, oferecer, para as pessoas comprarem, para as pessoas que ele começou com as pessoas que ele já conhecia. Ele começou a pegar o telefone dos empresários, dos grandes empresários, começou a ligar para eles e oferecer. E muitos deles aceitavam, compravam o produto, ele deu um número de conta, que seria o número da conta deles, depositavam dinheiro ali e ele começou a ganhar dinheiro. Aí ele teve uma ideia. A partir daquela ideia, ele teve de convidar outras pessoas que também, que também pudesse vender. O que ele fez? Ele pegou um espaço, chamou alguns amigos,
cada amigo de uma profissão diferente. Tem uns que eram vendedor e não davam para ser, né, para trabalhar com vendas. Mas o que ele fez? Ele ensinou. Chamou eles um dia, chamou eles, né? Se juntaram, fizeram uma reunião e ali ele mostrou uma caneta e deu para um deles, né? Ofereceu para eles, né? E deu para um deles como ele faria para vender a caneta. O rapaz pegou a caneta e disse: essa caneta é preta, é escrita grossa, é boa de você usar, né? Onde você pode usar, né? Aí deu a ideia. O outro pegou a caneta também, olhou a caneta, viu o modelo da caneta e falou, né? Como ele venderia a caneta. O último pegou a caneta e pediu pro outro: então, anota uma coisa aí pra mim. Aí o cara pediu a caneta, aí ele disse, né, R$10 a caneta, no caso. Deu um valor pra caneta. O que ele estava mostrando ali? Que a gente tem que estar de olho na procura. O que as pessoas estão procurando e que você pode oferecer para as pessoas. E ali também ele causou uma necessidade, né? Eles não estavam precisando da caneta, mas no momento que ele pediu, né, para que ele anotasse alguma coisa, o que ele fez? Ele abriu uma necessidade. Quando você abre uma necessidade para alguma coisa, então ali tem a procura daquela coisa ali. Quando ele abriu aquela necessidade, o rapaz precisava da caneta, né? Então ele faria ali, a partir daí, ele mostrou que poderia ser feito uma venda. Então, quando você abre a necessidade de um produto, você acaba vendendo aquele produto. Muitas vezes, né, essas coisas que a gente fala a respeito aqui no meu canal é para que você, né, tenha uma ideia, né? Que muitas vezes o conhecimento, a pessoa vender um produto, para vender o produto, você precisa conhecer e as pessoas precisam te conhecer também. Você tem um produto ali para vender, você tem uma caneta, mas você trabalha num lugar que ninguém sabe que você vende a caneta, né? Que no bairro que ninguém conhece, ninguém sabe que você vende. Quando você começa a mostrar para as pessoas que você vende, que você tem a possibilidade, né, de entregar para elas aquele produto, muitas vezes ali as pessoas, talvez ali elas nem estão sabendo se estavam precisando, mas no momento que ali olharam e viram a caneta, descobriram que estavam também. Muitas pessoas acabam descobrindo que querem comprar aquele produto. Às vezes você tem um tênis que você olha numa loja e você nem estava tão afim de comprar um tênis, mas ali você olha, viu que gostou, viu o preço do produto, era aquele que, né, você gosta de usar, você vai ali e compra. Por quê? Porque ali te abre, né, te abre aquela vontade, aquela necessidade de comprar. Então, quando você olha, muitas vezes, um produto e você vai te abrindo aquela necessidade de você comprar. E essa é uma grande ideia, foi uma grande estratégia do Lobo, que é abrir a necessidade, né, a procura. Isso seria a procura, né, a procura. Então tem a história da procura e da demanda. Eu estou oferecendo, alguém está procurando, então aí acontece a venda com a procura e a demanda, e é uma estratégia. E tem muita gente aí no mercado que de repente você que é o vendedor, tem um produto, tem um serviço, está precisando do seu produto, está precisando do seu serviço, mas ela não te encontrou ainda. Ela não sabe que você, né, que você tem aquele produto. Se ela souber que você tem aquele produto, ela vai comprar. Não precisa ser uma pessoa conhecida, mas se você mostrar para várias pessoas, vai acontecer a venda, né? Pode às vezes demorar, né, um pouquinho, até que a pessoa hoje ela não quer, mas amanhã ela vai querer, ou depois da manhã. Então, quando você mostra para várias pessoas, você tem mais possibilidade. O que ele causou? Ele começou a ligar para as pessoas e oferecer, né? Algumas pessoas aceitam, outras não. Então, aí vai acontecendo a venda. Quando aquelas pessoas aceitam o seu produto, elas querem, elas muitas vezes não sabiam que ele tinha. Quando ele ofereceu e disse que era uma boa oportunidade para eles ali comprar aquele produto, né? Então, a venda acaba acontecendo. Claro que a história desse rapaz, né, do Lobo, não acontece. Aconteceu muitas tramas dentro dessa história, dessa empresa que ele abriu, que ele vendeu, que era uma empresa, na realidade, era uma coisa que não era uma empresa verdadeira, né? Era uma empresa que ele não era pequena e ele falava que era uma empresa grande. Mas, né, dentro disso aí,
você aprende muito ensinamento, como o ensinamento de vender, o ensinamento que você tem um produto, você tem um serviço, e você não precisa ter ele exatamente naquele momento, mas você pode conseguir para daqui uns dias, aí você consegue vender também aquele produto, né? Então a gente tem que sempre ter, né, ideias das coisas boas que ele deixou ali, né? Quando você olha ali, você vê que ele deixou algumas coisas boas. Claro que tem muitas partes ali que você vai ver e que não são interessantes, né? Mas a gente sabe que tudo tem, né, um lado bom, né? Que é esse, que foi o lado de negócio, né? Que ele arrecadou, né, pessoas, né? E ele ensinou pessoas a vender, né? Ele ensinou outras pessoas, né, as técnicas de venda, como eles tinham que falar no telefone, exatamente o que eles tinham que dizer para que ele pudesse, né, conquistar os clientes dele. E é assim que funcionou, né, a estratégia do lobo. Claro que tem várias estratégias, outro dia a gente vai destrinchar, né, mais algumas estratégias que ele fazia. Ele era um ótimo vendedor, apesar de ter se perdido no filme com algumas coisas que ele fez que foi errado, mas o grande lance daquelas, né, estratégias dele de como vender é uma coisa bem interessante, e a gente deixa aqui para você ficar pensando. Muitas vezes a pessoa está precisando do seu produto, tem pessoas que precisam do seu produto, mas não te conhecem. Tem algumas que já são seus clientes, já sabem que você tem, ou tem pessoas, né, que não te conhecem, mas se te conhecerem, e às vezes também não sabem que precisa do seu produto, mas de repente vê o seu produto, se você mostrar, elas vão ter interesse em comprar, né? Muitas vezes você passa, né, como eu falei antes, né, às vezes você não está nem tão afim de comprar alguma coisa, mas você olha, surge um interesse ali de comprar, de olhar, de ver, e muitas vezes acaba acontecendo a venda, né? Quantas vezes você não vai numa loja, né? Aí você entra lá dentro e você nem está tão afim de comprar uma blusa, uma roupa, um objeto de decoração, aí você olhou ali, passou, viu que era bonito, achou interessante e acabou comprando. Por quê? Isso aí é a demanda, né? E se tem demanda, tem procura. Se você mostra o seu produto, alguém vai estar ali para ver o seu produto. E isso é interessante, é essa ideia que a gente deixa hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Outro dia a gente vai